eu tinha combinado com o pastor Sandro que a gente ia apagar essas luzes aqui também, ia apagar tudo. A gente ia ficar bem no escuro. Mas não precisa não, pode ligar, por favor, haja luz. Por favor, pastor. Melhorou, né? Mas a gente tinha pensado em apagar tudo. E, logicamente, os irmãos sabem o que é escuridão. Eu acho que cada um de nós que já teve a experiência de estar num lugar totalmente escuro, onde você não vê nada. Outro dia eu levanto, de uma hora, certa hora da madrugada, eu acordei e eu tinha que ir no banheiro. Dentro do meu quarto, hein? E eu fui assim no escuro, pá, bati isso aqui na cômoda que tem assim, mas vai que doeu. Então é difícil andar no escuro, né? Não é muito fácil a escuridão. Bom, o nosso assunto hoje aqui, o que Deus colocou no meu coração, porque geralmente quando nós somos escalados para estar aqui à frente, ter o privilégio de estar aqui à frente, a gente não merece, mas Deus nos chama para isso, a gente fica pensando o que falar, né? Dentro dos N, milhões de assuntos que teriam, né? Para falar para a igreja, o que falar? Então a gente fica assim meio preocupado, pelo menos eu fico. Pastora Rose, também? Pastor Sander, também? A gente fica assim, o que falar, né? Pastor Luiz também fica, Luiz, Pastor Luiz. Aí a minha esposa ia viajar, eu estava sentado do lado dela, lá na rodoviária esperando o ônibus, que não chegava nunca. E ela estava com o celular e eu vi, assim, de relance, escrito haja luz. Haja luz. Eu falei, haja luz. Veio o tema na minha cabeça. Domingo eu vou falar sobre isto. Domingo eu vou falar sobre luz, lá na igreja. Eu não tem muitos argumentos não, mas um pouquinho que eu tenho, a gente vai compartilhar com os irmãos com respeito à luz. Muito bem. Divino. Divino era um rapaz, eu conheci já de idade, né? Pregador. E esse rapaz era um rapaz, né, parece que ele morava naquela região ali de Catalão, por ali, eu não lembro bem onde ele morava. Uberlândia. Mas eu o conheci lá numa igreja em Uberlândia, onde ele estava pregando. Esse jovem era cheio de planos, cheio de sonhos na sua vida. E um dos sonhos que ele tinha na sua vida, ele falou para a gente depois, era falar com pessoas. Ter muitas pessoas para que ele pudesse falar ou pudesse apresentar. Então eu pensava, eu não sei se eu vou ser um jogador de futebol, se eu vou ser um cantor, o que eu vou ser, mas eu gostaria de ter pessoas para as quais eu poderia falar. E esse jovem tinha muitos sonhos, estudioso, bom filho, e um dia ele estava saindo para trabalhar pela manhã, e ele passou na marcenaria de um amigo que ele tinha, marcenaria. Ele está lá conversando com o rapaz, que era marceneiro lá, e o rapaz trabalhando, e de repente dos discos solta de uma máquina e esse disco bate no seu rosto e corta exatamente os 2 olhos que ele tinha. Bateu, cortou um, cortou o outro, logicamente machucou, e esse jovem então mergulhou numa escuridão sem fim, que seria o resto da vida dele. E, logicamente, era um jovem revoltado, né? Ali sem enxergar, quem sabe no hospital, sabendo que não ia acontecer mais. Aqueles sonhos que ele tinha, aquele jovem cheio de projetos, estava indo por água abaixo. E esse jovem, então, logicamente, ele, muito revoltado, e um dia ele conversando com uma moça foi visitá-lo na sua casa, etc. E essa moça falou para ele de uma luz, de uma determinada luz que ele precisava conhecer. E esse jovem ficou muito entusiasmado. Oba, será que eu vou voltar a enxergar? Será que essa moça vem me dar uma resolução para o meu problema, que é a escuridão que eu estou vivendo? E essa moça então fala de uma luz diferente para ele, a luz Jesus Cristo. E esse jovem ficou assim muito interessado em conhecer essa luz. E ele conta para a gente que um dia ele, lá numa hora sentado, a gente não sabia que hora era, né? Tudo para ele era escuro, e ele resolve então conhecer essa luz, a luz de Jesus Cristo. E ele fala, no seu testemunho, que de repente apareceu um clarão na sua frente, e ele começou a enxergar um clarão, que ele não entendia como, não sabia de onde veio, e esse clarão começou a ser
na vida dele uma constante. Ele sempre via, ele falava, eu estou aqui pregando para os irmãos e eu estou vendo esse clarão diante de mim, que é a luz de Cristo. E então dá esse testemunho de uma luz que ele estava agora conhecendo, que era a luz de Jesus Cristo. Interessante, irmão, que aquele jovem então conhecia duas luzes, né? A luz que antes de ele do acidente, que é essa luz que nós temos aqui, e eu estava tentando pesquisar essas semanas com respeito à luz. O que é a luz? O que representa? O que é a luz? Então, logicamente, eu não sou um expert no assunto, talvez outra pessoa poderia ter mais argumentos para falar para nós o que é a luz, mas eu vi uma coisa interessante que eu achei interessante a gente falar com os irmãos. Eu vi, o que é a luz? A luz são ondas magnéticas cuja radiação podem serem vistas pela visão humana, não se pode pegar, mas nós vemos. Então, essa luz que nós estamos vendo aqui, que vem da CEMIG, né, que ela tem uma origem que lá nas hidroelétricas da CEMIG, mas se eu tivesse aqui com o meu celular, eu poderia acender com uma luzinha também, né? Então, essa luz que nós estamos vendo aqui, ela tem uma origem. E interessante que ela tem uma composição também. Ela é formada por ondas magnéticas que, irradiada, nós conseguimos ver essa luz. E se nós tivesse apagado, como apagamos a luz, a gente ia ficar aqui numa verdadeira escuridão, né? Depois, essa luz que viria dessas lâmpadas, ficaria melhor para a gente, inclusive, continuar com o nosso culto. Então, essa luz que nós vemos, ela é formada por ondas magnéticas que nós conseguimos ver e, logicamente, a gente não saberia como desvendar esse mistério aqui para a gente, que eu também não seria a pessoa indicada para falar para os irmãos sobre intensidade, luz ultravermelha. Tem uma série, eu estava olhando na internet, tem um monte de luz. Eu não vou me atrever a conversar com os irmãos sobre isso, que eu não saberia. Mas tem uma luz que eu conheço bem, uma outra luz. E nós vemos na palavra de Deus, aqui na Bíblia, que a palavra luz aparece 90 vezes. 90 vezes. E se você for ver nessas 90 vezes com respeito à luz, você vê que cada uma tem um direcionamento de ensino para nós. Cada uma. Mas tem duas que me chamou assim bem a atenção com respeito à luz. Quando o salmista fala que luz para o meu caminho é a tua palavra. A luz que eu preciso para viver nessa escuridão do mundo é a tua palavra. E não é verdade? Então a luz que o salmista fala, é essa luz que nos dá claridade para a gente enxergar, ver, sentir Deus, é essa luz. E um outro lugar está dizendo o seguinte, o caminho do justo é como a luz da aurora. Eu achei isso espetacular, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Eu me lembrei que um dia eu estava viajando de Uberaba para Patos de Minas, e a gente estava saindo de madrugada. E estava bem escuro, era talvez aí 3 horas da manhã, 4 horas, porque era longe o lugar que a gente ia, e estava bem escuro. A gente precisava dos faróis do carro, né? Logicamente, para clarear, para passar por onde nós tínhamos que passar na rodovia. E a gente percebe que o farol do carro ele não é infinito, né? Ele tem um limite, né? E com a medida que a gente vai avançando, esse limite vai aumentando, essa luz vai aumentando e a gente consegue dirigir no escuro. Mas ia clareando. E quando eram mais ou menos 6 horas da manhã, já não precisou mais da luz do carro. A gente desligou. Então, o salmista, o provérbio que a gente vê isso, né? Que a luz, que a vereda do justo, né? O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até dia perfeito. Essa luz brilha em mim já há 56 anos. Já falei algumas coisas aqui para os irmãos sobre isso. E talvez tenha irmãos que têm mais tempo do que eu, até menos tempo. Mas essa luz vai brilhando, brilhando, a gente vai conhecendo mais dessa luz, ela vai brilhando mais na nossa vida, a gente vai conhecendo e quer conhecer cada dia mais, e quanto mais a gente conhece dessa vida, dessa luz, mais nós queremos conhecer. Então, 90 vezes aparece. A primeira menção é Gênesis 1. O pastor Luiz pode colocar para a gente? Gênesis 1, 3 e 4. Disse Deus, haja luz, e houve luz. O outro versículo. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Essa é a primeira menção sobre luz.
que nós vemos aqui na Bíblia. Né? Interessante, o que eu estava vendo também, estudando com respeito a esse haja, porque está escrito, a tradução foi haja, mas tem algumas traduções que falam apareça, porque essa luz não teve origem. A luz que nós estamos aqui teve uma origem, né? Está vindo lá das hidrelétricas da CEMIG. Mas aquela luz que nós estamos falando aqui no versículo 3 e 4 de Gênesis, é uma luz que não teve começo, não teve uma origem, essa luz. Então nós entendemos que essa luz era intrinsecamente ligada ao próprio Deus. Tudo escuro, e Deus, então, nos seus planos de vida para o homem, começa, então, dizendo, haja luz, e houve luz. Uma luz que dissipou as trevas, já que o versículo 1 de Gênesis fala que a terra estava mergulhada nas trevas. Então, Deus coloca uma luz para dar visão, para a gente começar a ter, não ter mais escuridão, mas é uma luz totalmente diferente. A outra luz, que nós também vemos em Gênesis, versículo 16, pastor. 16. Deus fez 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Então, Deus faz 2 luzeiros. Está diferente do outro versículo. Lá está dizendo haja luz. Aqui está dizendo que Deus fez. E esses 2 luzeiros é o sol, né, para iluminar o dia, que nós conhecemos muito bem, e a noite para ser iluminado pela luz, pela lua. E nós sabemos que a lua não tem luz própria. Ela reflete para nós a luz do sol. A gente vai depois fazer uma aplicação na nossa vida sobre isso. A luz que nós vemos da lua é uma luz que é refletida do sol. E é tão bom, né? Quando noite de lua cheia, né? A gente consegue até andar com o carro com a luz apagada, não consegue? Porque de tão claro que está. Mas nós sabemos que é a mesma luz que clareou durante o dia. Agora está sendo refletida pela luz para nós. E quando é outras estações do ano, a luz fica pouco menor, porque até não vou falar sobre isso, porque também não seria muita condição de falar. Mas nós sabemos que essa luz que a lua vai ficando menor, é porque a Terra vai se colocando entre o Sol e a Lua, e essa luminosidade vai diminuindo. E nós sabemos disso. E a gente vai fazer uma aplicação também na nossa vida, e eu quero me reportar, né, a última vez que nós estivemos pregando aqui, que eu falei dos 3 inimigos do crente, que é o diabo, o mundo e ele mesmo. São 3 inimigos que tentam a todo momento ofuscar a nossa luz, para que nós não possamos brilhar. Então, talvez é o que a Terra faz, né? Começa a ficar entre ali o Sol e a Lua, e a claridade da Lua vai diminuindo para nós. Muito bem. Fala em uma luz especial. Eu falei sobre o divino, né? Que ele, então, conhecia 2 tipos de luz. A luz que ele recebe depois da sua cegueira e a luz que ele conhecia antes. Muito bem. Então, nós vamos falar de uma luz especial. Eu gostaria que João 8,12. Então, a luz que nós vamos falar hoje, nessa noite, não é essa luz da CEMIG, que tem origem, etc., mas é a luz de João 8,12. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. É dessa luz que eu quero falar. A luz que é Jesus nessa noite. Está dizendo, eu sou a luz do mundo. É aquela luz de Gênesis 3, 1:3. É a luz que apareceu. Que agora Jesus está dizendo que eu sou aquela luz. Eu sou a luz do mundo. E é dessa luz que nós temos que falar. Eu disse da outra vez que eu estive aqui, que as minhas participações aqui, eu ia participar mais falando da Bíblia, deixar a Bíblia falar para nós do que eu mesmo. Porque às vezes eu não tenho muitos argumentos, né, quanto outros irmãos têm. Mas eu vou deixar sempre a Bíblia falar. Então, eu dei para o pastor Luiz 20 textos. Ele vai passar um por nós, um por um. Eu não vou comentar sobre eles, mas eles vão dar luz àquilo que eu quero dizer, que os irmãos entendam aquilo que está no meu coração nessa noite. Então, vamos ver. João 8,12, né?
Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Isaías 9, versículo 2, Isaías 9, 2, ele disse o seguinte, Isaías: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. Irmão, não é a luz da CEMIG, não, tá? E nem a luz do sol. E nem a luz do celular. É a luz de Cristo. Essa luz aí que está dizendo, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. Que luz é essa? Então vamos ver. Versículo 6. Versículo 6 de novo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. E o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Olha o que essa luz representa para a gente. Maravilhoso Conselheiro, a luz, né? Maravilhosa Conselheira seria o caso. Está dizendo aí, né? Deus poderoso. E essa luz é poderosa. A luz de Cristo é poderosa, porque ela modifica vidas, como ela modificou a vida do divino, o rapaz que eu estava dizendo. Essa luz modificou totalmente a sua vida. E ele fala, conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade e Príncipe da paz. É essa luz que o povo começou a ver e que precisam ver. É essa luz que o povo precisa para que nós tenhamos um mundo melhor. A gente reclama tanto, né, que o mundo está cada vez pior. É que o mundo está cada dia pior porque está se distanciando cada vez dessa luz maravilhosa que é Jesus. Então, quando a gente não se tem a luz de Jesus, realmente o mundo é mau, aí vem depressão, vem tristeza, vem falta de paz. E Divino não sentia nada disso. E as pregações dele era a coisa mais interessante. Eu estou reportando a ele porque ele está na minha cabeça essa semana. Era interessante que ele acabou casando com a moça que o evangelizou e que falou da luz para ele, né? E ela, esposa dele, ele começou então a realizar um sonho que ele tinha de falar para multidões. As igrejas o convidavam. E interessante que o dia que ele nos visitou a igreja lá em Uberlândia, da qual eu fazia parte, ele falou cerca de meia hora e ele falava que ela lia o texto para ele, que ele gostaria de pregar, e ele pregava aquele texto falando da luz que ele enxergava. Era interessante. Qualquer texto que ela lia dentro da palavra de Deus, do texto ele conseguia falar da luz que ele via o tempo todo. A luz de Cristo na vida dele. Então era a luz maravilhosa, essa luz que o povo está precisando. É dessa luz que o mundo está precisando, a luz de Cristo. Eu sou a luz do mundo. E que mundo é esse, irmãos? É o mundo de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que mundo? O mundo, gente, não foi do mundo cósmico. Não foi as estrelas e nem a lua e nos planetas que Deus amou de tal maneira. É o mundo, gente. E eu dizia que uma das pregações que eu falava de como Deus vê as pessoas e como nós vemos as pessoas. Né? Nós vemos as pessoas de acordo com a nossa interpretação. Eu, por exemplo, tenho um bandido, que eu não vou falar o nome dele, que é um bandido dos mais perigosos do mundo. Eu falei, nossa, que bom que ele está preso, né? Mas Jesus não vê aquele homem como bandido, Jesus vê aquele homem como pecador. Nós vimos aquele ladrão da cruz como um ladrão, salteador, estuprador, uma série de coisas. Deus o via como pecador. Então, esse mundo que Deus amou é o mundo que está precisando de luz. É o mundo que está precisando da luz de Jesus para ser melhor. As pessoas estão precisando dessa luz. E nós vemos, irmão, por que esse desespero? Tantos assaltos, crimes, tudo isso porque não resplandece no coração dessas pessoas a luz de Cristo. Quando a luz resplandece, a pessoa é modificada. Não vira santo, claro que não, né? Não vira santinho, né? Eu sou exemplo disso. Mas se tornam pessoas melhores. Muito melhor. Se eu chegar em minha casa, por exemplo, agora que eu voltar, e minha casa ter sido assaltada lá, arrebentada a porta, eu vou pensar que é qualquer pessoa, menos alguém
que pertence a Deus, que tem a luz de Cristo. Pode até ser, mas muito dificilmente seria. Porque uma pessoa que tem a luz de Cristo não vai fazer isso na minha casa. Porque a luz ilumina para amar o próximo como a si mesmo, né? E não querer nada para o outro aquilo que eu não quero de bem para mim. Então, Isaías 6, né? Vamos ver mais, João 9, 5. Vamos ver o que mais a Bíblia tem a falar para nós com respeito à luz. João, capítulo 9, 5. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Olha aí, né? Jesus está dizendo ali, durante os 3 anos de pregação dele, os 33 anos que ele viveu, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz para vocês, os meus discípulos, os apóstolos, né? A luz que vocês estão vendo hoje, um dia ela vai sair daqui, porque vocês estão tendo exemplo em mim. Vocês estão espelhando naquilo que eu vivo e naquilo que eu sou. Mas eu não vou ficar aqui, eu vou embora. Aí Jesus então conta a história, que ele seria crucificado, morto, e ele não ficaria. Né? E agora o mundo ficaria sem luz? E depois? Eu sou, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E quantas pessoas, irmãos, Jesus transformou irradiando a sua luz? Quantas? Milhares, talvez, né? Muitas e muitas. A começar pelos 12 apóstolos, né? Lembra-se quando ele estava na beira do mar, tinha 2 homens pescando, né? E ele disse para ele, vocês 2 me seguem, eu vos farei pescadores de homem. Então eles viram em Jesus algo diferente, uma luz diferente. E eu estava lendo um comentário, que eu não consegui lembrar de onde eu vi, e que Jesus era uma coisa impressionante, alguém falando sobre a pessoa de Jesus, que Jesus era uma pessoa impressionante, quem chegava perto dele ficava, assim, de uma maneira embabascada, seria isso, né? Devido à luz que ele irradiava. Irmãos, eu já conheço pessoas assim. Eu conheci, tem uma senhora que eu já contei aqui a história dela, aqui da igreja que eu frequentava, a igreja central, ela foi acometida de um câncer, e ela ficou uma quantidade enorme ali no hospital antes de morrer. E a gente visitava aquela irmã, a gente ficava maravilhoso de ver a luz de Cristo naquele coração, ali naquele leito, ali, esperando a morte qualquer hora, que era de câncer, ela sabia que ela não ia sair dali com vida, mas ela irradiava a luz de Cristo. Era coisa impressionante ver aquela senhora. Então, diz que falavam que Jesus era essa pessoa. Quem o via ficava maravilhado de estar junto. Por isso que ele arrastava multidões. Ele impressionava porque ele era a luz do mundo. A luz que as pessoas precisavam era ele. Não é isso? Ele era a luz do mundo, estava presente. Então, João 9,5 fala isso para nós, né? Enquanto estou no mundo. Vamos agora para Mateus 5, 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Parece que a gente mudou um pouco, né? Jesus era a luz do mundo e foi embora. Ele não está entre nós, né? Ele está na eternidade. Agora está dizendo que vocês é a luz. Eu não sou a luz mais. Vocês é a luz do mundo. Olha a nossa responsabilidade de sermos luz do mundo. Vamos ver o versículo 15. 14, 15. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Numa outra tradução fala do alqueire, né? Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Olha que interessante. Na outra tradução que fala que a luz não é colocada dentro de um alqueire. Alqueire parece que é uma mala, né? Que os jumentos carregavam na época, chamavam alqueire. Então não era para pôr lá dentro, porque lá dentro não ia clarear nada. Mas ela para ser colocada no velador. Velador era uma espécie de uma haste que tinha naquela época, que colocava lamparina. Alguém que conhece lamparina? Conheceu luz de lamparina? Alguns já conhecem. É terrível, né? Você levanta de manhã com o nariz cheio de daquela fumaça preta da lamparina. Mas não se coloca uma lamparina debaixo da cama. Coloca? Não, coloca ela num lugar de destaque. E está dizendo aí, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Então a luz é para iluminar. E nós vemos, a gente não leu o versículo, mas lá em Gênesis fala que Deus criou o luzeiro, os 2 luzeiros, para iluminar a terra, que é o sol e a lua,
para dar luz, porque senão a gente não ia ter vida, né? Não ia ter vida na Terra se não tivesse a luz. Não tinha fotossíntese, não tinha oxigênio, não tinha água, não tinha nada. Então essa luz é feita para iluminar. E nós somos luz para iluminar também. Mas temos que ficar no velador e não escondido. A nossa luz tem que resplandecer para que as pessoas vejam. Vamos continuar. Mateus 5, nós já falamos? É Mateus 5,16. Por que ser luz? Assim brilha a vossa luz, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Isso aí dava uma pregação, né, pastora Meire? Né, pastora Rose? Dava uma pregação de quase 2 horas, mas a gente não vai fazer isso, não. Eu só queria te chamar a atenção. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. Com qual motivo? Para que glorifiquem, para que as suas obras sejam vistas e eles glorifiquem a Deus que está no céu. Então, irmãos, o que a Bíblia está dizendo? O que Deus está falando para nós? Que nós devemos ser luz, que vamos brilhar, não para que nós possamos ficar em evidência. Não é isso. Para que nós possamos praticar boas obras que vão glorificar a Deus. Então, a pessoa vai olhar na pessoa da pastora Cíntia e vai ver que as suas atitudes são totalmente diferentes das atitudes do mundo. E que alguma coisa diferente na vida dela, na vida minha, na vida da Abel, na vida do Hernani, na nossa vida. Vão ver que alguma coisa diferente existe em nós. E eles vão ver que alguma coisa diferente é colocada na nossa vida através de Deus. Porque nós conhecemos a luz do mundo que é Jesus. Nós conhecemos essa luz, mas nós precisamos irradiar essa luz. E nós precisamos ficar em evidência. O mundo começa a nos ver. E nós podemos ser luz, sim. A pessoa muitas vezes fala, puxa vida, né? O Pedro deve ter problemas, eu tenho. Todos nós temos nossas dificuldades, ou não. Tem problema, Murilo? Ou está tranquilo? Não tem problemas. Mas apesar dos problemas que o Murilo tem, ele está aqui, cantando, alegre, nos levando aqui, né? No culto. Apesar dos problemas, ele está aqui, irradiando uma luz de Cristo na vida dele. E o mundo precisa ver isso, né? Dá no seu serviço, dá na nossa vizinhança, na nossa casa, né? Quando eu falo nossa casa, eu olho para ela. Muitas vezes eu fico assim meio escuro, né? Mas eu tenho que ser luz para ela que também veja a glória de Deus através de mim. É isso que a Bíblia está dizendo. É isso que o Mateus está dizendo para nós. Que a nossa luz, para que nós possamos fazer boas obras. Irmãos, essas boas obras é uma coisa interessante, né? Porque Paulo fala que pela graça sois salvos mediante a fé. Não de obras, né? Então essas obras não são para alcançar a salvação. É para mostrar a salvação. Então as obras que são colocadas diante de nós para fazer, isso nós vamos ver Paulo escrevendo aos Coríntios, Paulo fala dessas obras, não é essa obra de chegar em casa, pegar, por exemplo, algum dinheiro e levar para alguém, algum mendigo, levar comida. Não é essa obra. É a obra do amor, é a obra da compreensão, é a obra da fraternidade, é a obra da amizade, é a obra do companheirismo. Através dessas obras, as pessoas veem que existe um Deus maravilhoso e que existe ainda, apesar de tudo, uma luz que pode ser a luz do fim do túnel para o mundo, que é Jesus. Que é Jesus. E Jesus foi embora e deixou que essa luz sejamos nós. Vamos continuar aqui, senão a gente vai ficar a noite inteira aqui. Como ser luz? Vamos ver Efésios 5. Efésios 5. Versículo 8. Versículo 8. Porque outrora vocês eram trevas. Vocês quem? Nós que estamos aqui, que nós estamos falando de luz, né? Que conhecemos a luz que é Jesus. Mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Olha que interessante. Bom, eu não tenho assim, coisa nenhuma que possa agradar a Deus. E nem as pessoas também, né? A gente, no fundo, a gente é um pouco mal, né? Ou não?
nós que nós nos conhecemos. E nós falamos da outra vez que o maior inimigo nosso para irradiar a luz de Cristo somos nós mesmos. Eu falei de 3 inimigos, que era o diabo, o mundo e nós mesmos. Então, às vezes, nós somos aquela terra que fica entre o sol e a lua e vai ofuscando a nossa luz. Às vezes nós fazemos isso, ofuscamos a nossa luz com determinadas atitudes nós. Mas ele está dizendo, agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. E desse jeito vocês podem irradiar, como a lua reflete a luz do sol, nós podemos refletir a luz de Cristo para as pessoas. A luz de Cristo. Irradiar a luz de Cristo. Versículo 9. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então, quando nós vivemos essa bondade de Jesus na nossa vida, a justiça que nós aceitamos que Ele é a nossa justiça, e a verdade que é Ele, nós começamos a ter condição de ser luz para as pessoas, sim. As pessoas vão nos procurar, vão muitas vezes até ficar impressionado com o tipo de atitude que nós temos no meu trabalho, na minha vizinhança, né? O tipo de vizinho que eu sou, que eu vou tentar não incomodar ninguém com meu rádio, né? Colocando ele nas alturas, colocando meu lixo na frente da casa do vizinho, né? Eu não vou fazer isso. Ao contrário, eu vou pegar o lixo da casa do vizinho, colocar junto com o meu e levar para o lixeiro, sem reclamar do vizinho. Isso vai colocar o vizinho, de certa forma, impressionado com as minhas atitudes. E vai falar, por que ele faz isso? Ah, ele é crente no Senhor Jesus. Então a pessoa não é eu que vou impressionar, é as minhas atitudes que eu faço, porque eu sou luz do mundo, que Jesus falou que eu sou, é que eu vou impressionar. E as pessoas poderão querer conhecer essa luz. Como o divino quis conhecer a luz, quando a moça falou para ele que existia uma luz que poderia conhecer e que transformaria totalmente a vida dele. E quando a luz de Cristo, irmão, nós conhecemos casos, eu, por exemplo, poderia citar aqui muitos casos de pessoas que eu conheci que eram terríveis e depois que se converteram, viraram de pessoas totalmente diferentes. Eu tenho certeza que cada um dos irmãos aqui poderá dar testemunho de pessoas que conhecem. Mas eu conheço uma em especial que sou eu. Talvez eu não fosse uma pessoa bagunceira, tudo, mas eu tinha determinadas atitudes. E talvez se eu não tivesse conhecido a luz, eu teria nesses 56 anos de vida que eu tenho em Cristo, uma pessoa muito pior. Mas Deus, através da luz de Cristo, me transformou. Não sou o melhor dos homens, mas eu tento irradiar, refletir a luz de Cristo na minha vida. 1 João 1:7. 1 João 1:7. A gente já está terminando. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha o que essa luz faz com a gente, né? Nós temos comunhão, e a comunhão entre nós é a coisa mais impressionante, né? Às vezes nós aqui, quando nós terminamos aqui o nosso estudo de sexta-feira, a gente não quer ir embora, né, Murilo? O estudo começa às 7h15, termina às 8h15, 8h30 talvez, né? 8h30 termina o estudo. A gente fica até 10 horas ali. Ninguém quer ir embora. Eu falo, vocês vão fazer vigília, vão ficar aqui até amanhã cedo? A gente não quer ir embora. A comunhão é muito boa. A gente começa a conversar dos mais diversos assuntos, né? A gente ri, né, Murilo? A gente se diverte. Qualquer coisa é motivo da gente ter alegria, né? Qualquer conversa a gente ri, não é, pastora Cíntia? A gente ri, então é a comunhão que nós temos através de Cristo. Porque depois o Murilo vai para a casa dele e eu só vou vê-lo na outra sexta-feira ou no domingo. A pastora Cíntia, o pastor... O Hernani, por exemplo, às vezes, né, Hernani? Olha quem chegou, eu vi o abraço que ele me deu. Viu, Hernani? Gostaria de falar sobre essa experiência que eu tive com você agora mesmo. É um abraço de irmão, de comunhão, uma coisa que nos faz bem. Obrigado, Hernani, pelo abraço que você me deu. Então, isso aí, irmão, olha lá. Temos comunhão com os outros, quando nós vivemos na luz.
Quando essa luz está em nós, nós temos alegria e felicidade. Mas essa alegria também te vê no mundo, vê? Outro dia eu estava num ambiente que eu não vou aqui falar nada, eu vi que depois de uns 40 minutos de movimento, estava todo mundo alegre. Oh! Aí eu vi quantas latas de cerveja tinha lá dentro do lixo. Todo mundo alegre, conversando, contando piada, mas eu vi a quantidade. E parece que não era aquele semblante quando nós chegamos, entendeu? Mas o semblante depois era outro. Mas a nossa comunhão, a nossa alegria é uma alegria que vem do Senhor, que eu não preciso motivação. Ela é uma luz na minha vida. Eu não preciso fazer nada para ser alegre. Eu já sou alegre porque Deus está comigo. A luz de Cristo está comigo. Está com os irmãos também. Então, 1 João 1,7, né? Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A gente não vai discorrer sobre isso. Não precisa, né? Vamos ver Mateus 4,19. Uma das consequências de andar na luz. E disse Jesus, sigam-me e eu vos farei pescadores de homens. Irmãos, esse é o nosso tema para o ano de 2023 aqui na nossa igreja. Pescadores de homens. Então, quando eu tenho essa luz, eu tenho condições de ser pescadores de homens. Eu posso dizer para as pessoas aquilo que Deus faz na minha vida. Pescar alguém é isso aí. Não é infringir nada às pessoas. Quando eu começo a contar daquilo que Deus tem feito na minha vida, eu estou pescando. Eu estou passando para as pessoas que existe ainda nesse mundo uma esperança de ser feliz e ter alegria, que é Jesus. Esse é o pensamento que Jesus pensou, né, quando chamou aquelas pessoas para serem pescadores de homens. Romanos 13. Temas são os dois textos, a gente vai estar terminando. Romanos 13. Versículo 8, né? Tá lá. Não devam nada a ninguém. Olha que isso é impressionante. E não deva nada a ninguém. Então eu não posso pedir um dinheirinho emprestado para o pastor Sander? Tem nada a ver, meu irmão. Posso sim. Se eu precisar lá em casa, tiver, eu vou lá. Pastor Sander, me empresta aí uns 3 milhões que. Né? E não é nesse sentido, não. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama se aproxima, tem cumprido a lei. Na outra tradução fala que eu consigo amar o meu próximo como eu tenho amor por ele. Aí eu consigo amar. E outro dia nós estávamos lá em casa, a Isabel me perguntou, mas quem é o meu próximo? Não. Eu falei, amar o próximo a ti mesmo, né? Assunto anterior. Como eu vou amar o próximo como a mim mesmo? Eu disse para ela, é não querer para o próximo aquilo que eu não quero para mim. Eu, por exemplo, sou incapaz de estar andando aqui, dar uma rasteira em mim mesmo e cair, levar um tombo. Então, eu não vou fazer isso com o próximo. A pessoa que vai cruzar comigo na rua, eu não vou dar uma rasteira nela, porque ela vai cair e vai machucar. Eu não faço isso comigo, por que eu tenho que fazer com ele? Eu não vou, por exemplo, estragar o carro novo da pastora Rosemary. Já riscar o carro, né? Como muitas pessoas fazem. Eu não vou fazer isso, porque eu não gostaria que eu riscasse o meu. Eu não vou fazer isso. Então, amar o próximo, como a ti mesmo, é querer para ele tudo aquilo que eu quero para mim de bom. Quando eu quero de bom para mim, que é a luz de Cristo, eu quero também para o meu próximo. Então, isso é amar o próximo a ti mesmo. Não é, por exemplo, que ela falou, então, por exemplo, amar o próximo, aí eu pego um dinheiro, sair procurando um mendigo e dá. Eu falei, não. Não é isso, não. Eu levo, achar um mendigo e levar ele para nossa casa, tem um quarto lá em casa. Não, você pode morar aqui, beleza, não tem problema. Não é isso. Amar o próximo é não querer para ele aquilo que eu não quero para mim. E querer para ele tudo de bom que eu quero para mim. Isso. Quando Jesus falou isso, amar a próxima como a ti mesmo, é isso aí. Porque lembras que quando Jesus falou isso, ele estava sintetizando os 10 mandamentos, não foi? Porque alguém perguntou para ele, qual o maior dos mandamentos? São 10. E nós sabemos que os 4 primeiros mandamentos, irmãos, diz respeito a nós com Deus, não é isso? É vertical. Os outros 6 é horizontal.
Interessante, né? 4 são verticais. Os primeiros 4 mandamentos da lei de Deus. Os irmãos podem ver lá em Gênesis, em Êxodo. Mas os outros 6 são verticais. Aí vem, né? Aquele primeiro mandamento aí, para quem é filho aqui, né? Honra teu pai e tua mãe, etc. Depois vem não furtarás, não roubarás, não matarás, etc, etc. Isso? Então, são relacionamentos entre pessoas. Então, eu não posso querer o mal para a pessoa que eu não queria para mim. Então, isso é amar a Deus, amar o próximo como a ti mesmo. Foi o que Jesus falou. Ama teu próximo como a ti mesmo. E você vai estar cumprindo toda a lei. Olha que interessante, né? Se eu quero cumprir os 10 mandamentos, eu amo o meu próximo. Quando eu estou amando o meu próximo, porque eu tenho a luz de Deus, eu gosto de Deus, eu amo a Deus e amo também o meu irmão. Eu amo meus filhos, eu amo minha esposa, eu amo o meu colega de trabalho. Isso é amar o próximo como a ti mesmo. Romanos, né, que nós estamos, né? Romanos 8, o 10, por favor. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Olha, o amor não pratica o mal contra o próximo. É isso que Jesus está falando para nós, irmão. É nesse sentido que nós devemos ser luz do mundo, né? E agora, João 3,16. Estamos terminando. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, já falamos, vamos repetir, que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse mundo é aquele mundo que nós falamos agora mesmo, o mundo de pessoas, o mundo de pecadores. É esse mundo que Deus amou. E tem um versículo que fala que Deus gostaria que todos fossem salvos, não é isso? Que todos chegassem ao conhecimento. Mas para que as pessoas cheguem ao conhecimento, ela precisa ver a luz. E Jesus não está aqui. Então tem que ver a luz do Murilo, a minha luz, a luz do pastor, a luz do Hernani, a luz esqueci o seu nome, do Diego. Né? É essa luz que o povo tem que ver agora nos nossos dias. A luz dos nossos atos. E para terminar, irmãos, eu queria ver 2 Coríntios 4. Para terminar. 2 Coríntios 4. Vamos aguardar um pouquinho. Pastor, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Esse Deus dessa época, depois vocês vão ver o contexto, vai falando do diabo, que nós falamos que é um dos nossos inimigos. O que ele faz? Ele ofusca a mente das pessoas para não conhecer Cristo. E também para não ver as nossas obras. Ou então para a gente não fazer as obras que glorificam a Deus. Eu falei que ele é um inimigo poderosíssimo na nossa vida, né, que é o diabo, e ele tenta ofuscar a nossa luz para que as pessoas não conheçam Cristo através de nós. Não se lembra disso. Versículo 5, né, agora versículo 6. Para terminar. O 5, agora o 6. 2 Coríntios 4, Pois Deus aqui diz, das trevas resplandece a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, irmãos, a gente terminando, eu gostaria de lembrar daquela palavra de Jesus em Mateus 5. Vós sois a luz do mundo. Essa luz que eu era, agora Jesus não está presente, né? Alguém sabe, Jesus está por aí andando? Não. Mas ele está dizendo que aquela luz que ele era, agora é nosso. Vós sois a luz do mundo. E essa luz que vocês são, não pode ser colocada dentro do alqueire, debaixo da cama, né? Tem que colocar no velador. Então que Deus nos ajude, né? A ser realmente uma luz do mundo, aquela luz que o divino conheceu, que era o clarão. E essa luz, nós vemos ela o tempo todo. Eu, pelo menos, eu disse para os irmãos que eu tenho 81 anos de existência. Mas eu tenho 56 anos de vida.
Eu passei a ter vida o dia que eu conheci a luz. E só para terminar, agora é para terminar mesmo, eu gostaria só de dar... Eu falei do divino, né? Que ele começou a ver um clarão, né? Eu me lembro de que foi em setembro de 1976. Setembro de 76. 75, então 76. Eu trabalhava na Praça da Sé. E alguém já começou... o gerente, que era nosso gerente, ele era o pior dos... Nossa, ele era terrível. Ele e a esposa dele. Inferninho. Eles chegaram na segunda-feira, irmãos, ele dava notícia de quando é inferninho. Lá de São Paulo. E de bebida, de brigas, que ele às vezes começava. E esse senhor Mário de Oliveira se converteu. Irmão, virou outro. Era outra pessoa. As pessoas chegavam e falavam, o que aconteceu com o Mário? Os vendedores que chegavam, porque ele era gerente, ele era comprador. E eles perguntavam para mim, Pedro, o que aconteceu com o Mário? Nossa, eu chegava aqui, ele era diferente, contava piada, tudo. Agora ele tá diferente. A gente conversa com ele, tá diferente. Eu falei, agora ele se converteu, ele é crente agora, tá? Mesmo? Mas não acredito. As pessoas não acreditavam na transformação daquele homem. E foi esse homem que me impressionou a minha vida com respeito a Jesus. Eu comecei a ver, eu que trabalhava com ele, eu sabia, conhecia ele, eu fiquei muito impressionado. E um dia eu resolvi querer conhecer esse Jesus, assim como o divino. E eu me lembro que um dia eu comecei de manhã numa igreja, de tarde numa outra. Eu comecei à noite, no outro domingo eu trocava, né? Eu ia numa igreja de manhã, que eu pertencia, e à noite eu ia numa igreja evangélica que tem lá perto de casa, que era a igreja Presbiteriana Independente. E tem um dia que acabei de almoçar, e a gente falava que agora eu vou tirar meus 10 minutos, eu falo isso, né? Até hoje eu falo isso. Vou tirar meus 10 minutos. Era um soninho que a gente tirava depois do almoço, para depois continuar a trabalhar o turno da tarde. E a gente tinha uns lugarzinhos que a gente ficava lá dentro da Praça da Sé, a farmácia era muito grande lá, tinha um porão enorme, e a gente tinha sempre, todo mundo tinha um cantinho, né? Eu estava lá no meu cantinho, deitado, pensando nas coisas que eu tinha ouvido falar, algumas coisas que eu já tinha começado a ler na Bíblia, algumas coisas que estavam me impressionando, que estavam me incomodando, que eu comecei a ler na Bíblia, e eu perguntava para o líder da igreja que eu ia, eu ouvia e ia perguntar para ele, fulano, eu não vou falar, não precisa de uma explicação. A Bíblia fala isso, é verdade? Não, é desse jeito, mas não é desse jeito. E teve um dia que eu perguntei para ele sobre a família de Maria. E ele me deu uma resposta que foi meio complicada. E aquilo ficou na minha cabeça. E de repente, irmãos, eu comecei a sentir uma coisa tão diferente. Uma coisa assim, eu não esqueço nunca aquele momento que eu comecei a ver tudo estava sorrindo para mim. A caixa de papelão, os remédios vencidos que tinha assim, no lugar que eu ficava, tinha muito remédio vencido. Parece que estava tudo sorrindo para mim. Tudo era alegria. E eu guardo no meu coração esse momento até hoje. Não me esqueço dele nunca. E eu tenho certeza que naquele momento é que Jesus estava entrando na minha vida, transformando a minha vida. E essa alegria que ele me deu naquele dia, ela é constante na minha vida até hoje. Tem meus momentos assim, às vezes ela fala, não, o que você tem hoje? Você está sério? Não ri, né? Você é muito sério. Ela fala, eu falo, mas a alegria não está nos meus lábios, a alegria está no meu coração. A alegria que Jesus me dá está aqui dentro. Não está aqui, nos lábios. Então eu sou uma pessoa alegre, sim. E ela sabe disso. Não sou, fico dando gargalhada, nada. Mas eu sou uma pessoa alegre em Jesus. E ele fala, alegrai-vos, né? Sempre. Apesar das dificuldades, irmão, já tive, nesses 56 anos de vida, vocês pensam que eu não tive problemas? Tive alguns problemas difíceis. E eu já falei que a minha vida parece, estou terminando, parece um gráfico, né? Sempre embaixo, sempre embaixo. E eu vi que nesse gráfico Deus sempre me sustentou com a luz que é Cristo na minha vida. E nós precisamos passar isso para as pessoas. Amém. Pastor Rosa? Desculpa, viu? Extrapolei um pouquinho o tempo.